Bom, este é um checklist de histologia dos tecidos epitelial e conjuntivo. Na aula prática que vocês vão fazer sobre esse assunto, vocês vão encontrar esse checklist sem essa gravação que eu estou fazendo aqui no computador lá do laboratório, né? E vão encontrar também um conjunto de lâminas histológicas contendo, né, vários órgãos e tecidos para que vocês possam localizar nessas lâminas as estruturas detalhadas e mostradas nesse checklist. Então, quando vocês chegarem no laboratório, vocês vão se sentar numa mesa que vai ter um microscópio e um computador. Vão ser orientados quanto aonde encontrar esse checklist, né? E ao abrir o checklist, vocês vão então seguir a ordem, né, da apresentação das lâminas de acordo com o que for aparecendo nesse checklist. E deverão estar procurando, né, nessas lâminas o tecido que nós queremos que vocês estejam observando. Nesse caso, tecidos epiteliais e tecidos conjuntivos. Devido à pandemia, né, nossa aula prática vai acontecer de uma forma um pouco diferente do que normalmente a gente faz, né? Então, normalmente a gente não manda isso antecipadamente para vocês e vocês chegam lá e têm conhecimento e a gente dá uma explicação breve e vocês vão fazendo o checklist. Dessa vez a gente vai estar mandando essa videoaula antes para que vocês assistam isso, né? E tenham já uma noção melhor na hora de fazer o checklist. Para minimizar o contato dos professores com os alunos e dos alunos entre si, vocês vão ver que lá no laboratório nós vamos estar usando 3 laboratórios simultaneamente e que um laboratório que cabe até 36 pessoas vai estar com apenas, em média, 8, 9 alunos só. Ok? Isso para minimizar o contato, para que vocês não estejam muito próximos uns dos outros, né? Os professores vão se limitar a tirar dúvidas, não vão haver explicações, falas, etc., a não ser uma orientação inicial no momento do início da aula, porque é a primeira vez que vocês vão estar lá no laboratório, é a primeira vez que vocês vão estar fazendo uma focalização, né? Então, apesar de um vídeo que eu também estou postando para vocês de como que se faz a focalização, né, a gente acha que vocês vão precisar de alguma orientação no momento inicial da aula, certo? Mas nós vamos estar lá para tirar dúvidas, não vamos estar lá para ficar fazendo a focalização para vocês, nem nada disso, para evitar o contato. Então, vocês vão ter que se esforçar no sentido de achar, de localizar, né? Quando você tiver uma dúvida, você pode fazer uma foto com o seu celular e mostrar para a gente dizer, não, é isso mesmo, você localizou a estrutura, né? E assim sucessivamente, tá bom? Então vamos adiante. Então, o objetivo desse checklist é visualizar a histologia dos diversos tecidos epitelial e conjuntivo, diferenciar a partir das suas características os epitélios de revestimento de epitélio secretor e glandular, visualizar os cílios e microvilosidades existentes em alguns tecidos epiteliais e observar glândula serosa e mucosa. Para estudar esse checklist, esses tecidos e a parte teórica também relacionada a esses tecidos, vocês podem usar o livro de Histologia Básica do Junqueira e Carneiro
ou o livro Bases da Histologia do Néter. A primeira lâmina que vocês vão focalizar é uma lâmina de rim. O rim, basicamente, nós encontraremos dois tipos de tecido epitelial. Um tecido epitelial pavimentoso simples, que está nessa região circulada de verde, e o tecido epitelial cúbico simples, que está nessa região circulada de preto, certo? Então, esses dois tecidos vocês vão ver. Essa lâmina aqui está, essa imagem, feita com um aumento ainda pequeno, né? Então vocês vão focar, vão colocar na objetiva de 4, vão achar essas estruturas circulares, que são os glomérulos, certo? E em volta do glomérulo vocês vão achar essas estruturas menores, que são os túbulos renais. Nos glomérulos, nós vamos ter o epitélio pavimentoso simples, revestindo a cápsula glomerular. E revestindo os túbulos, nós vamos ter o epitélio cúbico simples. Nessa imagem, ainda estamos em pequeno aumento. Ainda na lâmina de rim, em maior aumento, no aumento de 40 vezes, nós vamos ver já essa estrutura dessa forma. Está aqui aquela parte daquele glomérulo que vocês estavam vendo em menor aumento, e esse tecido que faz essa bordinha aqui, ó, do glomérulo, o que você vê a célula com os seus núcleos achatados, é o epitélio pavimentoso simples, tá? Que está circulado, então, de azul. E nessa outra estrutura, que são os túbulos renais, nós vamos observar as células, né, cujo núcleo é circular, né? Então, é o epitélio cúbico simples, né? Então, os núcleos são arredondados, tá? Então, nessa região do círculo verde, vocês vão estar vendo, então, esse núcleo arredondado, indicando que a altura e a largura da célula tem mais ou menos a mesma dimensão. É um epitélio cúbico simples. Na próxima lâmina, uma lâmina de vesícula biliar, vocês vão encontrar outro epitélio simples, o epitélio colunar simples, que está circulado em verde, né? É todo esse epitélio que faz essa borda aqui, ó, da vesícula, certo? Então você claramente vai ver essa linha mais escura, que seria o alinhamento dos núcleos das células, formando, então, esse tecido epitelial, certo? Abaixo desse tecido epitelial, cujo nós fizemos um círculo azul aqui, uma parte dele, nós visualizamos o epitélio, o tecido conjuntivo frouxo. Então você vê aqui, ó, tudo isso aqui é tecido conjuntivo frouxo, tá? Então, qual é a característica? Muito núcleo, poucas fibras, ou seja, as células ficam mais próximas umas das outras, apesar de não estarem juntas, como acontece com o tecido epitelial, né? Mas elas estão próximas, com pouca fibra preenchendo o espaço entre as células. Na objetiva de 40 vezes, nessa mesma lâmina de vesícula biliar, vocês vão ver então, como está apontado pela seta aqui, o núcleo, né, com características ovoides. O núcleo agora não é mais redondo, como a gente viu lá na lâmina do rim. E a célula, né, a partir da lâmina basal, ó, ela é estreita e alta. Os núcleos ficam mais próximos da base das células. Então, são várias células alinhadas, como se fossem colunas, uma do lado da outra. É um epitélio colunar simples. Agora, uma outra lâmina, a lâmina de bexiga. Na lâmina de bexiga, nós vamos encontrar um epitélio estratificado.
mais de uma camada de células. Então tá aqui, ó, o epitélio começa aqui, ó, e vem até aqui em cima, certo? Então são várias camadas de células. De 3 a 5 camadas de células nós encontramos aqui nesse epitélio normalmente. Ok? Esse epitélio é dito epitélio de transição. Então ele é estratificado porque tem várias camadas, mas é de transição. De transição por quê? Porque quando nós olhamos a superfície do epitélio, a camada superficial do epitélio, nós encontramos núcleos achatados, indicando que a célula está mais para pavimentosa, estão demarcados pelas setas azuis, e núcleos arredondados, demarcados pelas células amarelas. Então, na mesma superfície, observe que essa célula aqui está encostando na borda do tecido. Eu tenho células de núcleo arredondado e células de núcleo achatado. Ou seja, não há um padrão entre as células. Ela muda de padrão. E isso deu o nome de transição ao tecido, porque nesse caso, quanto mais cheia a bexiga está no momento de se fixar o material, mais núcleos achatados nós encontramos. Quanto mais vazia ela tiver, mais núcleos arredondados nós encontramos. Abaixo desse tecido epitelial, mais uma vez um tecido conjuntivo frouxo. Observem os núcleos mais próximos e as fibras pouco evidentes desse tecido. A gente nem enxerga muito bem a fibra, vê só uns risquinhos rosas dessas fibras. Isso é característica do conjuntivo frouxo. A próxima lâmina que vocês vão olhar é uma lâmina que tem dois órgãos na mesma lâmina. Por isso, traqueia e esôfago. No mesmo corte, os dois órgãos saíram juntos. A traqueia vai estar circulada para facilitar vocês diferenciarem qual parte da lâmina é a traqueia, qual parte da lâmina é o esôfago. Essa imagem que estamos vendo aqui é uma imagem do esôfago, da parte não circulada da lâmina, certo? Então, quando a gente olha da luz do esôfago em direção à sua camadas de tecidos, nós vamos encontrar um epitélio estratificado, que está circulado aqui de azul, certo? Epitélio estratificado pavimentoso. Vamos visualizar um tecido conjuntivo denso, denso não modelado, e vamos visualizar também as glândulas esofágicas, que estão apontadas aqui por essa seta preta, que é um tipo de glândula dita mucosa. Por que mucosa? Por causa do tipo de secreção que ela produz. Uma secreção que não tem afinidade pela água e, consequentemente, na hora que fazemos a coloração, ela não fica tão bem corada. Fica mais clara, quase sem cor. Ainda nessa lâmina, se vocês percorrerem a lâmina, vocês podem achar algo como o que está delimitado aqui por essa chave verde, que é o ducto da glândula, ou seja, o canal por onde a secreção que essa glândula produz é liberada para a luz do esôfago. Tem um aqui, ó. Esse aqui é uma imagem excelente, porque dificilmente a gente consegue cortar bem no meio para visualizar o ducto por inteiro, mas muitas vezes a gente acha algo assim, ó, um pedaço do ducto, porque ele não é linear, ele é meio tortuoso. Então, quando a gente faz o corte, né, a gente pode não pegar ele por completo, mas demos sorte nessa lâmina que achamos um ducto inteiro. Tá? Então,
Então, vocês vão tentar localizar um ducto desse. Pode ser algo assim, uma parte do ducto, ok? Não precisa ser completo como esse aqui, porque nem toda lâmina isso vai estar presente. Ainda na lâmina de traqueia-esôfago, agora um detalhe da glândula. Em maior aumento, a glândula mucosa, detalhada aqui nessa circulação em azul. Observem que é uma glândula acinosa, ó. Então aqui é o formato do ácino, né? E mucosa, por isso que ela não cora direito, parece que está sem cor, né? Vocês vão ver bem isso lá, ela fica quase branca, de tão descorada que ela fica. Tá? E os pedaços ó, ao redor ó, de conjuntivo denso não modelado. Ainda nessa parte da lâmina, se vocês andarem próximo a essa glândula, essa região onde está a glândula, vocês vão encontrar pequenos ductos em corte transversal. E nesses ductos vocês vão observar um epitélio estratificado cúbico, como esse que está circulado aqui pelo círculo azul. Certo? Então, duas camadas de células de núcleos arredondados, indicando um epitélio estratificado cúbico. Observem que próximo ao ducto, o conjuntivo ao redor dele é frouxo. E fora da glândula, o conjuntivo vai ser denso. Ainda na lâmina de traqueia e esôfago, certo? Só que agora na região da traqueia, ou seja, a região que vai estar delimitada lá na lâmina de vocês, vocês vão agora da luz da traqueia em direção ao centro da traqueia. Vocês vão a luz, por que a luz? A luz seria a região por onde passa o ar na traqueia. Então, é um espaço vazio. E aí os tecidos vão começar a partir da luz. Então, a gente olha os tecidos dessa forma. A mesma coisa aconteceu com o esôfago. Vai ter um espaço branco no meio do órgão, só que menor, porque na traqueia ela é mais aberta, que a gente chama de luz também, né? Então, a partir da luz, vocês vão encontrar tecido epitelial. Um epitélio pseudo-estratificado, cilíndrico, ciliado, que aqui na imagem está delimitado por um retângulo azul. Quando vocês olharem isso em maior aumento, vocês vão ver que os núcleos das células estão em posições diferentes, dando a impressão que esse epitélio tem mais de uma camada. Mas se você prestar atenção, você vai ver que tem células que nascem na base e chegam até a superfície. Então, indicando que é uma camada só de célula, mas que todas as células nascem na base, mas nem todas chegam na superfície. Então, esse epitélio está aqui delimitado por esse retângulo azul. Logo abaixo desse epitélio, que na imagem aqui está delimitado por um retângulo preto, vocês vão observar um tecido conjuntivo frouxo. Novamente, conjuntivo frouxo, o que a gente vê muito? Núcleo de células, poucas fibras. Comparem esse tecido conjuntivo frouxo com esse tecido conjuntivo aqui. Vejam a quantidade de núcleos celulares que vocês estão vendo nesse pedaço delimitado pelo retângulo preto, comparado com a quantidade de núcleo presente nessa região delimitada pelo retângulo verde. Nessa região delimitada pelo retângulo verde, tem muito menos núcleos. Então, esse aqui é o frouxo, esse aqui vai ser o tecido conjuntivo denso. Muitas fibras, muito fibroso, tudo isso rosa aqui são as fibras, que em maior aumento vocês vão conseguir ver melhor essas fibras. Né? E observem que essas fibras, quando vocês olharem em maior aumento, que essas fibras elas estão desordenadas, estão fora de ordem. Por isso, a gente diz que ele é um tecido conjuntivo denso, porque tem muita fibra,
não modelado, porque elas não seguem um padrão de orientação. Elas são desorganizadas. Ainda, entremeado com esse conjuntivo, vocês vão encontrar, de uma forma normalmente mais profunda na lâmina, uma glândula. Uma glândula que parte das suas células se coram bem, parte não se coram direito, indicando que essa glândula é uma glândula mista. Mista por quê? Porque as células que se coram bem produzem uma secreção serosa e as células que não se coram direito produzem uma secreção mucosa. Então, a mesma glândula produz secreção mucosa e serosa ao mesmo tempo. Por isso, o nome de uma glândula mista. Vocês também vão encontrar, se passearem pela lâmina, os ductos por onde a secreção é eliminada. Mas, ressaltando, nem sempre vocês vão achar um ducto completo aqui. O mais comum é vocês localizarem pedaços desse ducto, porque, como eu já falei no esôfago, na parte do esôfago, né? Esses ductos eles não são lineares, então dificilmente a gente tem a sorte de pegar um ducto por inteiro. Outra coisa que vale ressaltar é que no epitélio pseudoestratificado da traqueia, vocês de vez em quando vão achar uma célulazinha clara. Nós chamamos de célula caliciforme, que são glândulas unicelulares que liberam também sua secreção na luz da traqueia. Mas aí ela não tem ducto, porque ela libera diretamente a sua secreção na luz. Então, deem uma procurada, em maior aumento vocês vão conseguir localizar essas células caliciformes. Teremos outros momentos para ver esse tipo de célula também em outros órgãos. E por último, na lâmina de tendão, basicamente o que vocês vão encontrar é um conjuntivo denso modelado. Ou seja, todas as fibras estão alinhadas na mesma direção, seguem o mesmo modelo. Observe o núcleo dos fibroblastos achatados, comprimidos, né? E as fibras alinhadas nesse sentido. Então, esse é a lâmina de tendão. Vocês podem até achar, junto com esse tendão, um pedaço de músculo, porque normalmente o tendão está associado a um tecido muscular. Então, você pode achar na sua lâmina lá um pedacinho de músculo. Para você diferenciar um do outro, não está aparecendo na imagem aqui, o tendão sempre ele é mais clarinho, certo? E o músculo ele vai estar um rosa mais forte, mais bem corado. Tá? O tendão ele sempre tem menos cor. Então você procurou lá, viu se tem uma camada de tecido mais alinhado, mais escuro e outro mais claro, o tendão vai ser esse mais claro. Dê atenção a isso. O tecido muscular nós vamos trabalhar com ele num outro momento.